que já de algum tempo tem se notado a necessidade. Eu vou ler aqui, então, pedindo a irmandade paciência para ouvir, pois é coisa que faz parte da nossa vida espiritual. Ela trata este assunto sobre a heresia doutrinária. A heresia consiste em princípios e ensinamentos doutrinários contrários aos que nos foram transmitidos pela palavra, com respeito à fé. Desde os primeiros tempos da manifestação da graça do Senhor Jesus, houve o surgimento de heresia. A verdadeira doutrina que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos, a ela nada se pode acrescentar ou diminuir. Desde o início da revelação da graça do Senhor Jesus, tanto entre judeus quanto gentios, surgiram as divergências apresentadas pelos judeus que exigiam dos gentios convertidos o cumprimento da lei de Moisés. Essa exigência trouxe grande incômodo aos apóstolos, que viam nos novos convertidos o risco de serem contaminados com preceitos que nem mesmo os judeus que detinham as promessas conseguiam cumprir. Os apóstolos também reagiram contra as manifestações heréticas que os judeus apresentavam ao povo, como se pode ver nas cartas, principalmente as escritas pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Em Romanos 3, verso 28, diz o apóstolo Paulo em sua conclusão: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? Antes estabelecemos a lei. É necessário saber que a lei foi dada por Deus através de Moisés, para que o povo de Israel se mantivesse fiel a ele. Porém, não houve a fidelidade esperada. Em Mateus capítulo 16, verso 6, o Senhor Jesus advertiu os discípulos dizendo: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus. A princípio não entenderam, mas depois que foram esclarecidos, compreenderam que o Senhor lhes falava acerca da doutrina dos fariseus. Foi por causa da heresia que o povo antigo pereceu, praticando o que a palavra condenava, e deixaram de crer nela, tornando-se, portanto, incrédulos. Aí vem então o perigo da incredulidade e da apostasia. A incredulidade impede a pessoa de aceitar integralmente a palavra de Deus, e como consequência vem a desobediência. Todos os preceitos de Deus se tornam conhecidos através da fé, que faz a pessoa crer naquilo que ouve. Sabendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, podemos entender que, se esperamos alguma coisa que não vemos, é certo que havemos crido. De outra maneira, sequer esperaríamos, pois para esperar foi preciso crer. É necessário saber que, quando cremos naquilo que de Deus ouvimos, certamente aceitamos, pois caso contrário teríamos rejeitado. Com respeito ao crer, sabemos que crer é dom de Deus, pois foi através dele que recebemos e aceitamos a graça que nos foi concedida. Quando falamos sobre o perigo da incredulidade, isso ocorre porque, ao ouvirmos a palavra de Deus e não cumprindo o que nos é dito, provamos que não houve aceitação plena, isto é, cremos de forma parcial e, consequentemente, não cumprimos, gerando, portanto, a desobediência. O motivo pelo qual muitos que saíram do Egito e não puderam entrar na terra prometida foi a incredulidade. A história do passado mostra que grande parte do povo de Israel que não creu nas palavras e mandamentos não entrou na terra prometida e pereceu no deserto. Isso nos mostra que agora também os chamados na graça
e que são fiéis também perecerão no deserto que é o mundo. Que não são fiéis também perecerão no deserto que é o mundo. Aceitar a palavra de Deus e seus mandamentos depende exclusivamente da pessoa, de que possa haver sido predestinada à salvação. O Senhor Jesus não ocultou que a salvação depende da fidelidade e obediência e não simplesmente de fazer parte da multidão. Em Apocalipse 21, verso 8, disse o Senhor Jesus: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Ora, a segunda morte ocorre aos que foram ressuscitados com Cristo e, não sendo fiéis, perderam a vida eterna por haver cometido os pecados acima mencionados. Entende-se claramente que não é só por ser predestinado e chamado, mas por ser justificado pelo sangue de Jesus Cristo, permanecendo fiel para ser com Ele glorificado. Por isso ele disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel a Deus depende da pessoa que tem livre escolha para ser fiel ou não. Porém, se quisermos ser fiéis, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vemos um exemplo em Mateus 19, verso 21, quando o Senhor Jesus disse ao mancebo rico, o qual cumpria todos os mandamentos, porém lhe faltava uma coisa, dizendo: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Assim a nossa perfeição vem quando cremos na palavra e obedecemos, sem faltar em coisa alguma, não nos conformando apenas por havermos sido chamados, pois sabemos que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ninguém jamais pense que, pelo fato de ser predestinado para a vida eterna, uma vez chamado e batizado, tem garantia a vida eterna. De fato, ela nos é garantida se a Ele formos fiéis. De outra maneira, disse o Senhor Jesus em Lucas 21, verso 34 e 35, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Entendemos, portanto, que a heresia foi o primeiro instrumento usado pela serpente quando falou com Eva, dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Foi nesse momento que a serpente, através da heresia, levou a mulher a crer nas suas palavras e tornar-se incrédula, descrendo na palavra dita por Deus, dando a origem ao pecado e à morte. Convivemos com heresia todo o tempo, quer pelo que vemos, quanto pelo que ouvimos, sendo, portanto, necessário